palavra que vai ser liberada hoje, já faz um tempo que ela está sendo soprada nos meus ouvidos. E é engraçado que quando Deus começa a falar conosco, não sei se com você é assim, vem conforme um pensamento, daqui a pouco uma pessoa chega para você e fala aquele assunto, aí você, nossa, eu estava pensando sobre isso. É Deus falando. E aí você vai abrir um livro, aquilo que você tinha falado está ali. Ontem aconteceu isso. Eu estava em casa, todo mundo saiu, fiquei sozinha, o que é raro, ficar sozinha em casa. Quem gosta de ficar sozinha consigo mesmo, assim? Gente, eu gosto. Eu amo minha família, amo meus filhos, mas parece aquela hora que você fica sozinha em casa, assim, é muito bom. Aqueles momentos, né? E eu aproveitei aquele momentinho. Eu pensei, o que eu vou fazer? A gente não sabe nem o que faz, né? O que eu vou fazer primeiro? É igual quando a gente chega num parque de diversões, quando é criança, o que eu vou brincar primeiro? Então, quando uma mãe está assim, relax, que ela pensa, se eu tomo um banho, eu como, eu durmo, o que eu faço? E eu escolhi, a Bíblia diz que Maria escolheu a boa parte. A presença de Deus na sua vida é uma escolha sua. É do quanto que você quer, do quanto que você busca, do quanto que você deseja. Deus responde o desejo do seu coração. A Bíblia diz assim, que vocês me acharão quando me buscarem. E às vezes a gente diz, Deus, eu quero mais de Ti, eu quero transbordar da Tua presença, mas a gente nem busca. Então Deus, Ele está chamando mulheres que o buscam. E eu vou ser bem sincero para vocês, eu estava querendo ontem à tarde fazer qualquer outra coisa, menos orar. Às vezes orar não é tão atrativo, não é tão bom. A gente tem que renunciar à nossa carne, às nossas vontades. Se você esperar a vontade de orar, a vontade de ir para o lugar secreto, você não vai. Porque é construindo relacionamento com Deus que isso vai se tornando uma necessidade na sua vida. E quando eu estava ali, peguei a Bíblia, Deus trouxe uma palavra ao meu coração que eu quis dizer assim, ó. Ai, nada a ver. Essa palavra não é para mim. Sabe quando a gente quer jogar a pazinha para o lado? E o Espírito Santo falou assim para mim, essa palavra é para o teu coração, sim. Deixa eu ministrar sobre o teu coração. E aí quando à noite eu fui jantar com meu marido, aí é a hora que a gente senta para conversar um pouquinho, e a gente procura não falar de igreja, a gente procura falar da nossa vida, um hábito que a gente tem. E quando eu fui conversar com ele, eu compartilhei isso. Falei, olha, Deus falou isso para mim hoje. Doeu no meu coração, mas eu sinto que é Deus direcionando. E ele falou, é verdade, amor. É verdade, porque isso também está no meu coração. E quando eu fui preparar a palavra, que essa palavra estava no meu espírito, eu peguei um livro que eu estou lendo, que eu estou sendo assim alimentada por ele, e justamente aquilo que eu tinha falado estava no livro, no capítulo próximo. Parece que eu tinha lido o livro e contado para ele tudo o que tinha acontecido. Então eu entendi que era Deus falando não só comigo, mas conosco. E veio a calhar com a mensagem que é estações. A palavra estações. Tem culto de domingo que eu estou sentada aqui, vem uma mulher falar comigo, essa palavra vem na minha mente, estações. E hoje nós vamos desenrolar uma palavra que vai ser uma série. Eu vou ministrar 3 ministrações sobre estações. São tantas coisas que Deus quer falar conosco que uma só não seria possível. Então, nessa quinta, na outra e na outra, nós vamos falar sobre estações. As estações de Deus na nossa vida. Você já pensou qual o propósito de uma estação? Né? Qual o propósito das estações? Eu tenho viajado pelo Brasil e eu fui para Recife. Um povo lindo demais, cidade maravilhosa. E é engraçado que lá eu fui falar assim, vocês têm casaco? Eles começavam a rir. Não. E para nós que somos do Sul, é tão difícil a gente entender que tem pessoas que vivem um calor extremo o ano inteiro. Não sei. Quando eu tenho contato, eu fico, meu Deus, né? Como eles vivem, o que comem, né? Aquela coisa. Não tem inverno, não tem, né? Não usa um casaco, uma bota, essas coisas não existem lá. Cobertor. Eu passei frio no hotel, porque o ar-condicionado estava muito alto e era só um lençol. E aí eu pedi um cobertor, me deram lá uma coisa que chama cobertor. Porque eles não usam.
E é engraçado que a gente vai lá, acha que vai passar um calor, na verdade a gente passa frio lá. Aí, muito quente. Então lá não existe essa questão das estações bem definidas. Nós sabemos o que é estações bem definidas. A gente vive, né? O verão, como diz o Theo, cada um com o seu sol. Né? Aqui em Criciúma, por exemplo, um verão, a gente passa aquele período do outono, aquele frio rígido, depois primavera, então nós vivemos todas as estações. E a estação, ela tem um propósito, elas nos preparam. Eu queria que você abrisse Isaías 55:10. Porque Deus poderia ter simplesmente feito uma estação só. Mas existem flores e frutos que só nascem em determinada época, não é assim? Você não vê pinhão lá no norte, você vê pinhão num lugar frio, que é típico, aquela estação faz a fruta, né, o pinhão ali, a semente vir, não é uma fruta, é uma semente. Isaías 55:10. A chuva e a neve descem dos céus e na terra permanecem até regá-la. Fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor e pão para os famintos. O mesmo acontece a minha palavra. Eu a envio e ela sempre produz frutos. E ela fará o que eu desejo e prosperará aonde quer que eu a enviar. O Senhor está falando que as estações são como a palavra dele em nós. Ele envia as estações na nossa vida para que nós possamos florescer, ainda ser comida para aquele que não tem. Esse é o propósito de Deus, e a Bíblia ainda diz que ela não voltará vazia. Uma estação não passará para outra vazia. Cada uma cumprirá o seu devido propósito. A estação, e é engraçado, que a gente pensa assim, as estações, né, Deus? Mas é tão difícil, às vezes até, quando a gente tem filhos, a gente vai visualizar isso um pouco melhor. A gente separa muito o amor da correção. A gente acha que às vezes corrigir não é amar. E eu quero dizer para você que a correção, ela é totalmente abraçada com amor. A Bíblia diz assim, que o pai que ama nos corrige. Ele nos corrige. Porque imagina um filho entregue a sua própria vontade, o que seria dessa criança se não tivesse uma mãe para corrigi-lo? Então quando você corrige, você está amando seu filho, embora está dizendo não para ele. A gente, às vezes, como mãe, a gente sofre uma síndrome de culpa. Às vezes a gente acaba cedendo coisas que nós não deveríamos ter cedido por culpa, por achar que o filho não vai receber o amor. Mas eu quero dizer para você, os limites que você dá para o seu filho demonstram mais amor do que os presentes que você dá. Tudo que uma criança precisa é de limite. Às vezes você vê lá o filho chamando atenção. Já viram? A gente recebe visita. Eu acho que acontece na casa de todo mundo isso. A gente recebe visita e eles começam a se transformar em dançarinos. Do nada, uma dança totalmente estranha começa a acontecer no meio da sala. Eles começam a fazer coisas que eles nunca fizeram. Daí até parece clichê, né? A gente fala, nossa, ele nunca fez isso. Mas é verdade. Parece que aquela criança está gritando assim, me dê limite. Por favor, me ame. Ele está chamando atenção para isso, porque ele quer ser amado no fundo. Ele quer dizer que o pai diga, para filho, que todos olhem para ele. Você ama o seu filho. Eu digo assim que o Thelmo me corrige muito nisso, porque às vezes eu sou a mãe bobona, aquela mãe... Eu digo mãe de 40, gente, só a graça de Deus. Eu sempre repito isso e é verdade. Eles pintam e bordam. A mãe de 25 anos é uma mãe mais megera, mas não, a mãe de 20, quer ver a de primeira viagem, ela pensa assim, quando está grávida, né? Nossa, quando nascer, galinha pintadinha não entra na minha casa. Não é assim? Nem pensar, minha mãe que não venha com aqueles doces, e o meu filho vai ser assim assado. Quando você ganha, só Deus sabe, galinha pintadinha rodando, né? Às vezes a gente fala tantas coisas do que a gente não conhece, só Deus sabe o que vai acontecer conosco. Então o filho, ele clama por correção. Então não pense que Deus não vai corrigir você. Não pense que Deus vai fazer tudo o que você quer. No começo da minha fé com Deus, eu achava que tudo que eu pedisse numa campanha de 7 semanas, Ele ia fazer. E eu não vou nem pedir para levantar a mão, porque um monte de gente já fez campanha e pensou exatamente assim.
E sabe, isso é uma troca, isso é uma manipulação. A gente diz assim, Senhor, eu vou na igreja, tá? 7 vezes. Eu vou estar lá, Senhor, vai chover, vai ter aniversário de parente, mas Deus, eu vou estar lá. Porque eu quero que o Senhor faça tal coisa. Gente, isso é manipulação. Você coloca um Deus grande, infinito, maravilhoso, que tem planos muito melhores que os seus, em 7 semanas. Para resolver uma coisa que talvez Deus ainda permite que você esteja passando, porque Ele está te corrigindo. E uma característica de filho é que ele gosta de fugir da correção do pai e da mãe. É natural nosso fugir da correção. A gente quer fugir, a gente quer dar uma desculpa, mas é tão bom que Deus, Ele conhece todas as coisas. Porque quando você vai dobrar o seu joelho, você não consegue mentir para Deus. Você vai dizer, Deus, eu falei aquilo, né, daquela pessoa, mas sabe como é que ela me tratou? E Deus vai dizer, mas eu não quero que você faça isso. Eu conheço seu coração. E as estações, elas não vêm só para florescer. Ai, a estação não vem só para florescer. Algumas coisas eu descobri que as estações nos tocam de maneiras diferentes. Algumas estações nos fazem gerar, né? Outras nos fazem secar. Tem estações que nos fazem ir, mas tem estações que nos recuam. Que diz assim, fica. E é tão interessante quando a gente vê todo mundo indo e só a gente fica. Coisa triste. Está todo mundo indo e você ficando. E Deus falou, mas essa é a minha vontade para você. É igual quando eles estão correndo aqui na igreja. Tem mães que não deixam o filho correr, eles ficam sentados ali. Tipo assim, mãe, deixa eu ir. E as crianças fazendo aqui zerinho aqui na frente e voando. E já percebeu quando todo mundo foi, das suas amigas, e você ficou? É proteção de Deus para a sua vida. Você não tem que andar conforme todo mundo anda, você tem que andar conforme o que o céu está dizendo para você andar. O nosso grande problema é que nós andamos debaixo da orientação que Deus deu para outra pessoa. Quando se levanta uma mulher de Deus, um homem de Deus, a gente quer grudar neles e quer dizer, olha, eu quero, se você for viver o que ele está vivendo, você não vai viver o que Deus chamou você para viver. Existem renúncias, eu lembro de renúncias que eu fiz, que às vezes eu não conto aqui, para não gerar no seu coração que você faça a mesma coisa, porque talvez Deus vai dizer outra coisa para você. O que Deus aperta aqui em mim, talvez Deus está soltando na sua vida. Quem é mãe de filhos de 2 ou mais, sabe do que eu estou falando. Tem um que você tem que empurrar e dizer, vai filho, vai. E tem um que você tem que segurar com toda a força, senão ele voa. Então Deus é assim, talvez o que aperta para mim é solto para você, mas o que está solto para você apertou para mim. Eu lembrei essa semana, não só essa semana, mas tenho lembrado muito de um sonho que eu tive há muitos anos atrás. Quando Deus começou a chamar a gente, e eu vi que as coisas começaram a mudar, você percebe que Deus está começando a agir na sua vida, E eu lembro que eu tive um sonho. Era uma época de muito medo, eu estava com muito medo do que estava acontecendo. Porque você busca a Deus, mas você não tem noção de onde Deus vai te levar. A gente começa não enxergando nada. E no meio do caminho você diz, eu não esperava por isso, o que Deus está fazendo, e é assim que Ele faz. Davi não sabia, naquela tarde, que ele estava cuidando das ovelhas do pai dele, que ele ia ser ungido rei. Ele não sonhava com isso. Não estava no script, mas Deus fez. E naquela época eu estava em crise, uma crise, medo e vontade de segurar e de dizer, Deus chega, não quero mais brincar disso, né? E tudo. E eu tive um sonho. E Deus fala muito comigo em sonhos. E eu sonhei que eu estava numa caverna, e a boca da caverna estava aberta, só que era uma caverna num lugar muito alto. Geralmente a gente identifica a caverna em lugares escondidos, baixos, mas era uma caverna num lugar alto. E no meu sonho, o Thelma estava do meu lado dormindo, e eu estava assim, sentada, nós estávamos deitados, eu estava sentada olhando para fora da caverna, aquele céu estrelado, era noite. E eu assim, o que eu estou fazendo aqui, né, naquele lugar escuro? E de repente, no meu sonho, veio naquele céu, uma águia gigantesca. Uma águia enorme, 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 começou a sobrevoar. E fazer rasantes na porta da minha caverna. E rasantes, e ela ia para baixo, e depois ela voltava, sem medo nenhum. E aí Deus falou assim comigo no sonho, olha para a asa da águia.
no que eu olho para a asa da águia, parece que no sonho os meus olhos vão ao alcance, tem um filhote de águia esganipado na asa. Sabe aquele filhote de asa que nem tem pena ainda? Esganipado na asa. E aonde aquela águia ia, ele ia junto. E Deus falou assim comigo, no sonho: tu nunca vai precisar te preocupar, porque o filhote na águia é você comigo. Aonde eu for, as profundezas que eu tiver que alcançar, ou as alturas que eu tiver que alcançar, eu vou estar contigo. Eu que vou te levar. Eu não te deixo. E eu comecei a entender que qualquer lugar que eu fosse, era Deus trabalhando comigo. Porque às vezes a gente acha que Deus está com a gente só no tempo bom. Esses dias eu chamei uma pessoa no celular, ela falou: porque Deus deve estar me reprovando. Olha o que está acontecendo de ruim. Eu falei: não, você tem que parar de associar Deus me amando com tudo bem e Deus me odiando com tudo mal. Ele é um pai que corrige. Ele é um pai que corrige. E às vezes ele vai tocar naquelas áreas que a gente não queria que ele tocasse, mas ele toca. Ele toca. E todos nós fomos chamados por Deus, mas nós precisamos passar por estações de preparação. Eu não me canso de ministrar sobre isso. Porque elas marcam o caminho que devemos seguir para alcançar essa visão. Eu acredito que depois de Jesus, Davi é o maior exemplo profético do agir de Deus na nossa vida. Já viram o agir de Deus na vida de alguém que aponta para o que nós vamos viver? Quando eu falo profético, é algo que aponta para aquilo que nós vamos viver. A vida de Davi, o que Deus fez com Davi, aponta para os processos de Deus na nossa própria vida. Vocês vão se identificar muito, porque eu acredito que cada um de nós, dentro desse espaço de tempo que nós somos gerados por Deus, nós vamos nos lembrar de algumas estações pelas quais nós passamos. Davi, ele recebeu o seu chamado com 17 anos. E depois disso, Deus o conduziu a uma estação de preparação. Na verdade, não só uma estação. Você deve entender isso. Entre o chamado e o cumprimento daquilo existe um tempo. E é aí que nesse tempo que muitos morrem, que muitos desistem, que muitos dizem: esses dias eu conversei com uma moça, ela está com um problema gigante. E eu sei que ela tem um potencial em Deus. E eu falei para ela, e o Espírito Santo no meu coração dizia: só fala uma palavra para ela: perseverar. Diz para ela continuar. Perseverar, porque são estações na vida dela que vão preparar ela para aquilo que eu tenho. E eu acredito que as estações, elas nos ajudam a aprofundar as nossas raízes em Deus. As estações marcam o caminho que devemos seguir, sinalizam comportamentos para aquele momento. Olha que interessante isso. As estações, elas sinalizam como nós devemos nos comportar. Qual a estação que está chegando por aí, gente? Verão. Mas se a gente for viver o verão com as roupas do inverno, o que vai acontecer com a gente? Um baita desconforto. Porque parece que a estação sinaliza. E vocês observam que as estações nos guiam. Porque você vai para a praia no verão. Você vai comer fundinho Gramado no inverno. Você observa que as estações, elas guiam. Isso no mundo natural. Você imagina estações de Deus na nossa vida no mundo espiritual. Elas nos guiam, elas definem comportamentos na nossa vida. Cada estação de Davi esteve associada a lições específicas. E eu sempre digo isso. Quando eu fui morar fora de Criciúma, que na minha cabeça o Brasil inteiro, por mais que eu estudasse, eu nunca tinha percebido o nosso clima como realmente ele é. Eu nunca tinha vivido em outro lugar, tendo essa experiência de você dizer: as chuvas são de janeiro a tanto, e não chove no outro dia. Igual a gente foi para Rondônia, a moça falou assim: aqui a gente se encontra depois e antes da chuva. Eu falei: como assim, Porto Velho? Não, é porque tal hora chove. E aí todo mundo fecha o comércio, todo mundo toma um café. Aí os encontros são após a chuva ou antes da chuva. Estava no hotel, de repente, tal hora, gente, na hora, a chuva. E é chuva que não dá para andar na rua, que quebra guarda-chuva. É torrencial. E assim, minutos. Acabou a chuva, os comércios abrem tudo de novo e a vida continua. E eu falei: meu Deus. Então, quando eu saí daqui, que eu tive esse contato, né, com outro clima, de morar mesmo, de viver, eu vi como é diferente, como as estações, elas mudam
a nossa forma de ser, a nossa forma de agir. E cada estação na vida de Davi estava associada a uma cidade que ele morou. É interessante que, eu falando de morar fora, quantas pessoas aqui já moraram fora de Criciúma já, ou não são daqui, estão morando aqui? Muitas. Vocês vão me entender. Que a gente, na nossa visão de mundo, muda um pouco. A gente começa, eu não sei se para você foi assim, mas para mim, o período que eu morei em Belo Horizonte foi uma estação que passou. E é justamente isso, cidades que nós moramos, lugares que nós vamos, nos marcam a nossa vida. E cidades também são estações. Vocês lembram que do Alfa e do Ômega que nós cantamos aqui, ele é o início e o fim. Eu sinto isso muito forte hoje, Deus sinalizando para nós, eu sou o início e o fim. Eu abro e fecho momentos. Então, as cidades que nós vamos falar que profeticamente mexeram no coração de Davi e fizeram com que ele fosse moldado por Deus é Belém, Gibeá, Adulão, Hebrom e Sião. E hoje nós vamos falar sobre Belém. E eu quero dizer para você que Belém significa fidelidade nas coisas pequenas. Primeira estação que Deus levou Davi a viver é que ele entendesse que ele precisava ser fiel nas pequenas coisas, nas coisas que ninguém vê. Davi nasce em Belém e era o mais novo de 8 irmãos de Jessé. Ser pastor de ovelhas naquela época não era algo de um grande grau de... Não era. Ser pastor de ovelhas era algo tão pequeno. Tanto que uma família que tivesse posses pagava para ter um pastor de ovelhas na casa. Mas quando não se tinha dinheiro, o filho mais novo fazia esse trabalho. Davi fazia esse trabalho. Mas Davi vivia em uma condição de confinamento solitário. Sabe aqueles momentos de solidão que a gente passa? Momentos que a gente está sozinho. A Bíblia diz que Belém é esse lugar. Às vezes é o lugar de chorar escondido. É o lugar de que a gente não entende algumas coisas. Davi ficava cuidando sozinho das ovelhas. Sozinho. E não era com pastos verdejantes, mas era no deserto. A Bíblia diz que o local que Davi pastoreava era um deserto. Mas o que ele teria de diferente dos irmãos? Eu me pergunto, Deus, o que Davi tinha de diferente daqueles irmãos? E uma coisa me chamou a atenção. Primeiro, Davi não tinha grandes façanhas. Ainda que ele faria façanhas grandes no futuro, a sua vida estava cheia de tarefas rotineiras. Quem se identifica? Cheio de tarefas rotineiras. Belém é um lugar do cotidiano. Belém é um lugar que não tem nada de especial. Belém é aquele lugar que a gente lava a louça e daqui 15 minutos parece que a louça se multiplicou dentro da pia. Que a gente varre e passa um pano e parece que não fizemos nada disso. Parece que nada acontece. Mas sabe de uma coisa que Davi fazia com diferença? Davi fazia tudo com devoção ao Senhor. Se ele fosse lavar uma louça, ele fazia para o Senhor. Se ele fosse cuidar das ovelhas do seu pai, ele fazia para o Senhor. Davi, ele amava o lugar escondido, secreto. Porque ele tinha um relacionamento com Deus e isso é que sustentava a vida dele. Ele buscava a Deus não porque poderia ganhar, mas a sua vida simples buscava ser o sim para o coração de Deus. Sabe quando a gente aquieta? Sabe quando você busca a Deus e você consegue entrar no lugar de aquietar e de saber que Ele está no controle de todas as coisas? Isso é Belém. É quando nós não ficamos mais... Porque no começo a gente se debate igual um passarinho na gaiola que é preso. Você vai ver, nos primeiros dias ele vai se debater, ele vai querer ser solto, mas depois ele se submete. Quando nós nos submetemos à vontade de Deus, é Belém. É as coisas simples. Belém, talvez você mulher esteja em Belém. Belém é fazer um jantar, cozinhar para o marido. Deus te vê na cozinha. Deus te vê no meio das fraldas. Deus te vê preparando o jantar. Deus te vê na limpeza da casa. A coisa mais interessante, e Deus te vê no seu trabalho. Talvez você mulher não pode ficar em casa, mas você está ajudando o sustento da tua família.
Então, você não tem nenhum marido, você está trabalhando, você sustenta seu filho. Deus te vê aonde ninguém te vê. Sabe o que eu tenho visto? Quando eu tenho orado e buscado a Deus, é que Ele nos vê naqueles lugares que ninguém nos vê. Essa é a diferença de Belém. Belém para Davi foi ser aprovado no secreto, quando ninguém vê o que você está fazendo. Sabe quando você faz um esforço, quando você faz algo que ninguém vê, Ele está vendo. Por isso que Belém é tão importante. Aqueles momentos na nossa vida que ninguém sabe o que está acontecendo, mas Ele sabe. Ele sabe o que está se passando. Ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Mas ser fiel no pouco. Ele venceu guerras no lugar secreto. A Bíblia diz que ele matou um urso e um leão que queriam vir contra as ovelhas. Existem guerras nossas que nós só vamos vencer em Belém. E nós precisamos vencer elas. Guerras familiares, guerras dentro de nós, que nós precisamos vencer elas para ir para a próxima etapa. Às vezes a gente pensa, meu Deus, a minha vida está uma mesmice, eu não consigo, parece que nada está andando. Deixa eu dizer para você, é Belém. Mata esse leão e esse urso. E sabe o que Davi diz? Davi diz assim, foi Ele que me ajudou. Ele que me ajudou a matar no secreto esse urso e esse leão. Existem guerras na nossa vida que ninguém está vendo, que ninguém enxerga. Existem momentos na nossa caminhada que parece que a gente está sozinho. Deixa eu dizer uma coisa para você, para de reclamar disso. Abraça essa oportunidade, diz assim, essa aqui é a minha Belém. E eu quero sair de Belém aprovada. Eu quero agradecer por cada lugar em Belém que eu tive que passar, cada secreto que eu vivi com Deus. Porque eu sei que eu estou sendo aprovada nesse lugar. Não saia do secreto, do anonimato, antes de vencer as suas guerras internas no lugar secreto de Deus. Sabe, gente, eu tenho visto tantas pessoas quebrando etapas. A Bíblia até fala, né? É tão bom o início das coisas. Você sabia que, você já estava meditando, quando a Abba Pai nasceu, nós não imaginávamos o que Deus ia fazer, nós não tínhamos planos. As pessoas perguntam assim, quais são as suas estratégias? Quais as estratégias que vocês usaram? Nós não usamos estratégias. Nós não tínhamos nenhum tipo de estratégia. Perguntaram assim, qual método de crescimento que vocês usam? Nós não usamos método de crescimento, a gente simplesmente se colocava no lugar onde Deus queria que nós estivéssemos. Não é um método, é uma voz que nós ouvimos e nós obedecemos. Não é um método, é um estilo de vida. E as pessoas perguntavam e eu acredito que naquele tempo, quando nós começamos lá no hotel, 18 pessoas, a gente não fazia transmissão. Não era tempo de transmitir nada. Sabe quando Deus precisa te gerar no secreto? Não era tempo de a gente soltar para os quatro ventos o que estava acontecendo. A gente nunca, nem mesmo no Instagram, fez nenhum... Como é que faz aquelas publicações para serem patrocinadas? Vamos patrocinar tal coisa para vir mais gente. Esse não era o nosso coração. Nunca foi. E eu lembro que quando a gente começou a gravar as primeiras reuniões, nós já estávamos no primeiro pavilhão que a gente tinha alugado, há um tempo. E o Telmo tinha ministrado uma palavra sobre cultuar a Deus. Aquele dia, eu tive tanto entendimento de Deus, entrou tanto entendimento na minha vida, aquilo foi tão abençoador para mim, que eu falei assim para ele, amor, a gente tem que gravar essas ministrações. Mais pessoas precisam ouvir isso. E ele falou, não, imagina, não precisa. E a gente começou a gravar as ministrações, despretensiosamente, porque o tempo foi chegando, vocês me entendem? Não foi algo assim, vamos abrir, vamos agora botar aqui uma câmera, mostrar, vamos patrocinar. Não, porque não é nós que nos promovemos, é Deus que vem com o favor dele. É igual uma criança, eu comecei a meditar e eu falei, é verdade, é igual uma criança. Você vê uma criança sendo gerada no ventre da mãe, tira ela com 6 meses para você ver o que vai acontecer com essa criança, com esse bebê. O que vai acontecer? Ele pode morrer, porque ele precisa dos 9 meses para ser gerado. E é escondido, ninguém vê.
Ninguém vê o que está sendo gerado. Quando você está sendo gerado por Deus, ninguém te vê. Para de chorar então. Ai, Deus do céu, sozinha. Agradece. Agradece e vai para o secreto, vai para a tua Belém com Ele, porque Deus quer gerar você. E uma coisa que impede a gente de viver os propósitos de Deus são as mágoas. Porque fulano, porque Beltrano, porque não deixa isso corroer o seu coração em nome de Jesus. Mas que você possa amar a sua Belém e deixar o propósito de Deus ser gerado dentro de você. Então a nossa formação ela é no escuro e é um princípio do reino de Deus. E é também na nossa Belém que nós receberemos a primeira confirmação do nosso chamado. É lá em Belém, nesse lugar que a gente diz assim, aqui, eu. É ali que nós vamos receber a primeira confirmação daquilo que Deus nos chamou para ser. Porque eu acredito que muitas de nós aqui tem vários problemas. O problema é o que não falta, gente. E às vezes não tem nem problema repetido. É cada um diferente do outro. É tanta criatividade nos problemas, é tantas coisas. Tantas situações que nós vemos, tantas famílias, tantas... Que a gente pensa assim... Teve esses dias eu falei... Parece que eu vi uma pessoa numa situação difícil, mas ela conseguiu piorar a situação dela. Eu falei, nossa, ela estava no fundo do poço, ela conseguiu cavar mais um pouquinho. Porque são situações que você diz assim, meu Deus. Mas sabe de uma coisa? Quando você consegue sair do nível dos problemas das suas circunstâncias, e você entra nesse lugar em Belém, e diz assim, Deus, você começa a resolver a sua vida. Estou sozinha, mas isso é bom demais agora. Eu preciso ser cheia da tua presença e agora que eu vou buscar. Esse dia eu estava pensando que quando eu morava em outro lugar, eu pensava assim, não tinha nada para fazer lá. Eu lembro que eu estava fora e não tinha nada para fazer. Hoje, eu digo assim, Deus, por que eu não aproveitei mais aquele tempo para te buscar mais? Para pegar a minha Bíblia. Tem mulheres aqui ó, que já são vó. Você já criou seus filhos. Você às vezes fica com seus netos. Aproveita para crescer na palavra de Deus e buscar a presença de Deus. Para ser uma mulher que na sua boca tem direção de Deus. Para ser uma mulher que direciona os netos, a família. Gente, é isso que Deus espera de nós. Eu lembro que a minha avó fazia questão, sábia, de fazer nós dormir na casa dela no sábado. E a gente nem, quando é criança, nem imagina o porquê. Mas eu sabia que dentro do coração da minha avó, ela pensava, eu quero levar eles para a igreja, eu preciso incutir aquilo que está em Deus na vida deles. E ela fazia uma coisa muito bacana, comida gostosa, café gostoso, almoço gostoso, era uma diversão a casa da minha avó. As minhas melhores histórias de infância na casa da minha avó. Mas todo domingo de manhã, às 8 da manhã, ela vinha com a panelinha. Ela pegava uma colher e uma panelinha e para acordar nós, vamos para a escola dominical. A gente ia emburrada com ela até a metade do caminho. Eu vó, não vou mais dormir aqui, porque eu vou... E a gente chegava, saía feliz da vida daquelas escolinhas, com sementes no coração que hoje brotam. Olha a sabedoria de uma mulher que busca a presença de Deus. Uma Belém, ninguém via que a minha avó fazia. Até certo, meus pais ficam até felizes, as crianças fora de casa. Mas Deus tinha um propósito. Seja uma mulher que caminha sendo guiada pelo Espírito de Deus, cheia da presença de Deus. Quando somos fiéis nos pequenos começos, o Senhor começa a liberar algumas promessas relacionadas com a nossa vida. Sabe por que às vezes a gente não toca algumas coisas em Deus? Eu vejo mulheres que vêm até mim, eu queria tanto tocar, eu queria tanto viver, como que vive isso? Eu quero dizer, você tem sido fiel nas pequenas coisas? Tem uma coisa que o exército ensina que é assim, ó, se não tem a segunda ordem, fique com a primeira. E a gente está sempre buscando uma palavra nova. Deus, hoje eu vou lá buscar uma palavra nova. Mas o que você fez com a palavra que Ele já te falou? É isso que Deus está perguntando. A gente está sempre procurando uma palavra nova, mas o Senhor está pedindo assim, meu Deus, eu preciso que elas obedeçam a última palavra que eu dei para elas. A gente quer viver fases em Deus, quer viver coisas em Deus que a gente não está disposto a pagar o preço. Deixa eu falar para você, vai valer a pena. Mas existe um lugar que nós precisamos tocar em Deus. Quando somos fiéis em pequenos começos, Ele libera. E mais lindo de tudo isso, é que Davi jamais almejou ser rei. Sabe de uma coisa? Aquilo que Deus tem para você, você jamais almejou.
A Bíblia diz assim, ó, que nem penetrou no nosso coração aquilo que ele tem preparado para os que o amam. Eu jamais imaginei viver o que eu estou vivendo, como família. Eu tinha medo de não casar, medo de não ter filho. Eu acho que isso assola um tanto de mulheres, mas eu tinha medo, ai, não vou casar, meu Deus. Ai, não vou ter filho, eu não me imagino com filho. Era criança. 15 anos, ele já orava pelo meu marido. Eu lembro que eu ia para a varanda da minha casa, minha mão estendida assim, ó, Senhor, onde ele estiver, Senhor. Guarda ele, meu Deus, não sabendo eu que ele estava no Morro Estevão, jogando banana nos carros. Se Deus tivesse me dito, eu dizia, ui, Deus me livre. Porque a gente fica com o olho no bam, né? Ai, o fulano, Deus, o ciclano. Sabe de uma coisa? Às vezes a gente é como Jacó. A gente quer Raquel, mas o que a gente precisa é de Lia. Deus não dá o que você quer, Deus dá primeiro o que você precisa. Pega essa aí. Deus primeiro deu Lia para Jacó, para depois dar Raquel. Então é isso que Deus faz, Ele primeiro dá o que nós precisamos. Então não chora aí do vesguinho que está aí. Talvez é o que você precisa. É o homem que você precisa. Eu vejo muita mulher reclamando, sabe por quê? Porque ela idealizou o homem perfeito. Gente, homem perfeito não existe, assim como você não é perfeito. E eu tenho observado, sabe, uma coisa? Gente, é verdade isso agora. Ah, meu Deus, será que eu falo? Falo. Fala ou não falo? Vocês gostam, né? O Telmo falou assim pra mim, faz uns 2 meses ele tá com esse papo assim. Ai, tu não é carinhosa. Eu falo, ai, nada a ver. Ai, o que é que tu quer? Fica ali. A Karina é testemunha, né, Karina? Estamos na mesa jantando alguma coisa. Daí ele fala, ai, bota a mão em mim, seja carinhosa. Eu falo, não tô almoçando. Já é uma vitória almoçar quem tem criança pequena. Que a Bela joga comida no cabelo, é no chão, né? Aí, tu não é carinhosa. Gente, eu falo isso umas 10 vezes, não é carinhosa. Aí a gente, não sei o que, a gente tava rindo, conversando com a galera. Aí ele assim, ó, vem cá, me abraça. Eu abracei ele. Pois é, não sei o que ele está vendo, tu não é carinhosa? Eu falei, eu tô com as pessoas. Eu não gosto das demonstração pública, assim, eu fico com vergonha. E ele não, ele é carinhoso. Aí eu falei, aí um dia eu fui orar, né? Daí eu falei, não, Deus, é verdade. Aí eu falei, naquelas orações, ai, Deus, eu quero ser uma esposa melhor. Eu não sei você, mas é o meu alvo. Eu quero ser uma esposa melhor. É o meu primeiro ministério. Eu posso ser uma bênção aqui, mas se eu for uma treva na minha casa, eu perdi tudo. Eu não quero, eu entrego isso aqui. Isso aqui não é o meu chão. Até a gente brincou, onde eu contei para eles. Uma situação aí, uma pessoa foi me contar uma coisa. Daí ela assim... Aí eu fui falar para ele, quando tu me contou isso, eu comecei a procurar uma palavra para definir o que eu estava sentindo. Daí ele assim, ó, perdesse teu chão. Eu falei, não, tu não é o meu chão. Daí o Todd, não, tu não é o meu chão. Me desculpa, querida, a tua autoestima tá... Não é o meu chão é Deus, meu chão é minha família. As bases que nós temos bem definidas. Não é o meu chão. Não perdi o meu chão por causa de ti, não. Só falei. Eu fiquei meio assim, mas glória a Deus. E aí, falei para ele, né? Pro Telmo agora. Eu falei, oh Deus, eu quero ser a melhor esposa, Senhor. Uma melhor mãe. Daí a gente já começa se culpando, né? Ai, o que eu fiz tal coisa aquele dia. Eu falei. Eu saio do meu período de oração abraçando, beijando a Vitória, adolescente. Aí eu pego a Bela, né? Aquela coisa toda. Daí... Eu fui para o meu período de oração e Deus falou comigo. Seja mais carinhosa. Eu falei, oh Deus. Seja mais carinhosa. É a linguagem do amor dele, é o toque físico. Eu falei, amém. Aí, no começo ficou meio chato, assim, ficou meio... Sabe aquela coisa? Aquele carinho assim, tá bom, também te amo. Não é assim quando a gente vai, essa família italiana... Ô pai, te amo, tá bom. Mas eu digo, ô pai, eu te amo, aham. O pai fica assim, tá, aham. Aí, abraço assim meio estranho. Só que depois, eu comecei a ser natural.
E eu tô no carro, tô com a mão no pescoço dele, e aquela coisa toda, e tal, e tô carinhosa. Tá? Tô bem carinhosa. Bem carinhosa e tal. Aí falei, né, pra ele esses dias, tá deitado lá dele, eu falei, amor, como eu te amo. Tão importante pra mim. Eu não sei, não imagino a minha vida sem ti. Ele, hã? Ele falou, de onde? O que aconteceu contigo? Ele falou pra mim, eu falei, amor, eu tô melhorando. É verdade, eu comecei a chorar, eu falei, amor, eu te amo. E sabe de uma coisa? Os defeitos dele pra mim, aquelas coisas que eu vivia reclamando, que eu era chata, começaram a mudar. Não ele, mas eu comecei a mudar. Eu comecei a olhar o que tem de bom nele. Eu comecei a valorizar as pequeninas coisas que ele faz por mim. Às vezes ele acorda antes de mim, vai lá, prepara o meu café. Às vezes ele se importa tanto comigo. Se eu vou no mercado, gente, isso é uma verdade. Se eu vou no mercado, eu vou tão centrada na casa, no que está faltando, que eu não compro aquele agradinho para ele. Ele não. Se ele vai no mercado, ele está cheio das coisas da casa, ele está com outras coisas para fazer, mas lá no meio daquelas comprinhas tem o meu agradinho. E eu comecei a essas coisas eu valorizar, as pequenas. Porque nós somos muito boas em apontar erros, não só do marido, mas de todo mundo. E a gente tem dificuldade de valorizar as coisas boas que as pessoas têm. Quer ver nora com sogra? Parece que a gente tem, assim, uma lupa para olhar o defeito da sogra, né? Não, ela falou aquilo ali, mas ela quer dizer ao contrário. Certeza. Ela disse eu te amo, mas não é um eu te amo verdadeiro. Ela me deu esse presente aqui, tamanho G, vai dizer que eu tô gorda. Poxa, por isso, eu falo mesmo que por isso que Deus colocou na Bíblia Ruth e Noemi. Ele não colocou o Ruto e o Noemiu. Ele não botou o genro e o sogro, porque você vai ver genro e sogro, né? Daí sogrão, barriguda, tal. Gente, mas nora, eu digo, eu tenho 2 filhas, eu vou ter 2 genros. As minhas amigas que têm filho homem ficam, oh Deus, intercessão por vocês. Porque é uma verdade. Parece que, de vez em quando, uma conversinha ao redor de mim. Quer ver quando ganha bebê, né? A sogra quer ter a junca, quer dar pitafo. Gente, respeita os mais velhos. Não faz ficar falando, mas respeita. Ame as pessoas. Seja mais solícita, seja mais, sabe? Ame mais seu marido. Eu posso dizer um glória a Deus e um amém. Valorize as pequenas coisas dele. Deixa passar as grosserias. Seja mais carinhosa. Mas às vezes a gente quer o carinho, mas a gente não é carinhosa. A gente é um tungão dentro de casa. Um tungão, a mulher não anda nem mais. Sabe, tem uma mulher que chega dentro de casa, é uma tribulação. Ela chega... Tudo tem que guardar, né? Ela já entra incomodando, brigando. Ela já não entra assim, ó. Entra plena. Pássaros cantando ao seu redor, passarinhos voando quando você entra. Porque você é uma tribulação. Às vezes a porta bate do carro, a família... Está chegando ela, estressada, nervosa. Em nome de Jesus. Gente, às vezes eu fecho a cara por coisa nada a ver. Quem fecha a cara por coisa nada a ver? Pelo amor, isso é uma libertação. O meu micro-ondas, ele é espelhado. Daí eles estavam lá, e eu estava estressada aquele dia. Daí, e eu fui fazer meu café, botei minha caneca e fechei. Aí eu não tinha prestado atenção na minha cara. Quando eu olhei no micro-ondas, falei, sangue de Jesus tem poder. Desfranza essa cara, Senhor. E eu comecei, não, eu sou uma mulher doce, eu não sou isso. Eu amo meu marido e os meus filhos, Senhor. Olhando para eles, vamos tomar café. Porque eu digo para vocês, isso é uma luta. A Bíblia fala da mulher goteira, que é chata. Quer ver aquela mulher pessimista? Tudo é dinheiro, não tem dinheiro para nada. Ou aquelas econômicas. Ai, às vezes a gente sai em amigas assim, racha os centavos. Gente, pelo amor de Deus, R$1. Tem mulher que é chata. Vai no mercado, vai comprar R$30, mas isso aqui é R$31,90. Mas às vezes isso ali é melhor. Às vezes o cara diz, vamos amor, vamos jantar em tal lugar. Ah, esse mês está meio apertado. Vai jantar.
O mês apertado, Deus vai te honrar. Para de querer ser a dona, a mãezona do marido. Seja a esposa, deixa ele cuidar de você. Ame. Belém fala disso, daquilo que ninguém vê, das coisas da nossa casa, do cotidiano. Eu vejo mulheres que querem voar na presença de Deus, que querem, mais Deus, não sei o quê. Mas sabe de uma coisa? Deus também está nisso, mas Ele também está lá na sua casa. A gente tem uma visão dicotômica da vida, grega, errada. Aqui na igreja é santo e puro, lá em casa só Deus sabe o que eu faço. Você tem que ser a mesma pessoa, íntegro. Sabe o que é ser íntegro? É ser o mesmo aqui, o mesmo lá. O dia que eu perceber que eu estou sendo uma personagem, eu vou parar com tudo, não quero. Eu pergunto às vezes para a Karina, Karina mora comigo. Karina, não. Tu acha que eu errei nessa hora? Não, Karina, tadinha. Mas eu pergunto para os meus filhos, para o meu marido, pergunto, quando eles estão tudo na cama lá brincando, eu digo, gente, a mãe assim é uma mulher de paz? A mãe é uma mulher que traz paz ao lar? Daí eles, não, mãe, tu é eles, né? Não, amor, então, glória a Deus por isso, porque é para isso que nós fomos chamadas para ser. Às vezes tem mulher que é poderosa na oração, né? Oh, meu Deus, o pastor Juscelio falou isso. Ele vai estar aqui sábado, culto de casais, gente. Se você é casada ou noiva, vem nesse culto. E ele falou uma coisa no retiro de casais. Ele disse assim, tem mulheres que rodopiam na oração, vai marchando, né? Espiritual ao, mas não dá para conviver com ela. Ela é chata, ela é murmuradora, ela é... E uma coisa, é uma verdade, é deixar essa espiritualidade tocar o quê? A nossa humanidade. É entender que a mesa, na hora do café e do almoço, não é só um café ao almoço, mas ali é um culto da presença de Deus em família. A forma como nós tratamos o nosso filho. Você sabia que brincar com criança é cultuar a Deus? Brincar. Esses dias eu peguei a panelinha, fiz comida lá no fogão da Bela, dei comida para né? A gente fez comida junto, eu e a Bela ali. 3 anos e 7 meses. A essência de ser mulher pula. Do que ela quer brincar? De panelinha. E eu brincando com ela de panelinha e Deus falando assim para mim, ó, enquanto tu faz isso, tu tá colocando dentro dela, você tá carimbando a feminilidade dela, carimbando porque ela foi chamada para ser, carimbando. Quando você está nesse lugar cotidiano e deixa Deus entrar nesse lugar, isso é Belém na sua vida. Que a sua Belém seja curada. Eu sempre digo, às vezes eu vejo pessoas ministrando fora, encontro com pessoas que ministram, e eu vou saber da vida da pessoa por trás do microfone, tem uma vida. E a gente vai olhar para a vida, uma vida destruída. Eu digo assim, nunca saia para guerrear, enquanto você não vencer primeiro a sua guerra dentro de casa. A primeira guerra que nós precisamos vencer é aquela que está lá dentro da nossa casa, para depois qualquer outra que Deus nos enviar. Já estou terminando. E engraçado é que quando Davi foi ungido, nem mesmo o pai dele sabia quem ele era. O pai não tinha visto em Davi o que ele era. Não tinha visto. Tanto que Samuel veio para ungir a rei e ele ficou cuidando de quem? Das ovelhas, em Belém. Eu acredito que às vezes a gente vem de famílias e se você se prende na família que você veio. Quando eu vejo pessoas presas, eu sempre vejo pessoas que estão presas a culturas familiares. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não é essa pessoa. Às vezes você nasceu numa família desestruturada, sem estrutura nenhuma. E você segue uma vida carregando essa desestrutura, mancando, doendo, sangrando. Deus, você não é aquilo ali. Deus vai curar você disso. Você precisa acreditar que a sua Belém precisa ser resolvida dentro de você. Porque foi em Belém que Davi ouviu a primeira vez que ele ia ser chamado rei de Israel. Como isso? Se eu faço o trabalho menor, como que eu vou ser rei de uma nação? É assim, dessa forma que Deus nos vê. Ele nos tira de lugares pequenos. Em nossa própria vida, os dias de menos prestígio nos tornarão fiéis no pouco
em coisas pequenas. Porque aqui habita um segredo. Deus não vê como o homem vê. Não adianta. Hoje eu estava olhando o Instagram de uma moça muito bonita. E ela teve filho há pouco tempo, uma famosa aí. De mais de 1 milhão de seguidores. Gente, eu vi tanta falsidade assim, porque a gente sabe como é que é quando a gente ganha filho. A gente sabe. O esforço, sabe o que me deu dó dela? O esforço que ela teve de botar uma roupa que parecia que ela não tinha barriga nenhuma, para agradar as seguidoras dela e dizer que ela é top. Porque, sabe, vivendo uma vida mentirosa, seja uma mulher de verdade. Sabe, até as imperfeições que a gente quer esconder, ame tudo que é seu. Até aquela celulite que não sai. Ame você. Para de... Gente, é verdade. Para. Seja grato pelo aquilo que você tem, do que Deus colocou na sua vida. Seja honesto nos relacionamentos, admitindo sua culpa. Eu acredito que Deus precisa curar a nossa Belém. E a Belém é uma estação de a gente valorizar as coisas pequenas. O que é que tem na sua mão hoje? Faça como fosse para o Senhor. Quem trabalha aqui fora, qual a mulher aqui que tem um emprego, que acorda cedo, né? E é uma jornada dupla, porque você, além de trabalhar em casa, você também trabalha fora. Faça onde você estiver, como se fosse para o Senhor. Quantas mulheres aqui que ficam em casa, que cuidam da família, que também trabalham muito? Eu quero dizer isso para você também. Faça como se fosse para o Senhor. Procure ser fiel nas coisas pequenas da sua Belém. Ame a sua família de todo o seu coração. Não deixe as coisas tirar você desse lugar. Mas você pedir assim, Deus, aqui onde eu estou, o que eu posso fazer para a honra e glória do teu nome? Quando a gente faz uma comida sem vontade, como é que é? Já viram quando a gente não está afim? Só Deus sabe a comida que sai. Mas quando a gente está com fome, já viram? Está com fome, não tem nada em casa, você vai no mercado, o que acontece com o carrinho? Você vai no mercado, né, com fome, aí você pensa, eu vou cozinhar. Você faz a melhor comida, porque você fez aquilo ali com amor, com uma fome. Faça isso sempre, em nome de Jesus. Faça com amor. Às vezes você não vai nem poder fazer a comida naquele dia, você vai pedir uma pizza. Mas prepare aquela mesa, ame a sua família de todo o seu coração. Resolva a sua Belém. Resolva. Às vezes nós estamos presas em lugares que Deus precisa nos salvar e nos livrar, mas nós precisamos vencer essas coisas. E a família é o nosso primeiro lugar. Hoje Deus veio de forma diferente na nossa vida. Calibrando o nosso coração. Nos levando para perto dEle. Eu queria que você agora, diante de Deus, você dissesse, Deus, é a minha Belém, Senhor, como que está? Como que está a minha vida, aquilo que ninguém vê em mim? Aquilo que não é visível, aquilo que não está na rede social, aquilo que só eu sei. Aquilo que só eu sei que está acontecendo, Deus. Coisas que eu não tive coragem nem de abrir com pessoas. E essa é a estação de Belém na sua vida. É uma estação que te prepara para as próximas. E eu sei que os conflitos familiares, eu sei muitas vezes que esses lugares que é tão cotidiano, nos fazem pensar que não existe significado e importância. Mas Deus está falando para você hoje, se você for fiel nesse pouco, nesse lugar, eu vou te levar a lugares que você nunca sonhou e nem imaginou. Aquilo que nunca penetrou no seu coração, vai começar a acontecer de uma forma tremenda. Toca nesses lugares que só o Senhor sabe. Se eu tenho vivido uma Belém na minha vida, se eu tenho vivido momentos que às vezes eu não tenho valorizado as pequenas coisas, eu não tenho sido fiel, Deus. A fidelidade tem se afastado de mim, do meu coração. Eu acredito que Deus te leva a lugares para trabalhar o seu coração. Enquanto nós ouvimos essa canção, eu queria que você orasse a Deus e dissesse, Deus, eu preciso da tua graça sobre a minha vida. A tua graça. Eu calei minha tristeza,
Estou seguindo teu caminho, me guio por teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu de amor. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Se você tem vivido tempos de Belém na sua vida, você sabe que existem guerras que você precisa vencer. Guerras que você ainda não venceu. Lugares comuns que Deus quer tocar. Levante a sua mão. Eu quero orar por você agora. Deus, sobre cada mulher que está aqui com as mãos levantadas, Deus, e eu me incluo com elas. Nós precisamos da tua graça. Nós precisamos do teu favor. Assim como Samuel entrou naqueles dias em Belém com um propósito. Assim como Samuel entrou naquela casa simples e humilde. Assim como Samuel encontrou um coração que queria. Eu peço que o teu Espírito entre nessa casa hoje, Deus. E encontre mulheres com coração desejosos pela tua presença, Deus. Deus, nós queremos vencer a nossa Belém. Nós queremos vencer o lugar onde fomos gerados. Nós queremos vencer. Nós queremos receber de Ti os Teus sonhos, que são muito maiores que os nossos. Senhor, nós queremos amar as coisas simples e pequenas que o Senhor colocou na nossa mão. Nós queremos amar esses tempos de anonimato, de esconderijo, de solidão. Nós queremos amar, nós não queremos fugir. Mas nós queremos nos esconder em Ti, para que na hora certa o Senhor levante, para que na hora certa o Senhor faça. Deus, eu te peço que cada mulher aqui tenha o seu coração agora tocado pela Tua presença. Entra com um descanso no coração. E assim como aquele óleo que consegue arrancar toda a mágoa, toda a sujeira, toda a tristeza, começa arrancando, Deus. Tira toda a venda dos olhos que não deixa valorizar aquilo que elas já têm em mãos. Mulheres que são casadas, que têm o seu marido, que não conseguem valorizar o homem que dorme ao lado, Deus. Mulheres que reclamam dos filhos, reclamam e não valorizam a criança que Deus deu naquele ventre, Deus. Mulheres solteiras, Pai, não valorizam os pais, não honram. Mulheres que estão numa segunda situação, Deus, talvez foram abandonadas. Não deixe elas morrer na amargura, Deus, mas que elas vençam essa Belém, que elas vençam essa estação sobre a vida delas, Pai. Eu te entrego cada uma dessas mulheres aqui, pelo poder do nome de Jesus.